Olá, amigos! Na nossa leitura do Evangelho de hoje, na introdução, capítulo 3, do 5º ao 7º parágrafo, temos a mensagem Amor e Verdade do Espírito Emmanuel. Não nos esqueçamos de que o Espiritismo é Jesus que retorna ao convívio dos homens através do Evangelho da Redenção, reajustando-nos para os sagrados objetivos da vida. Para entender-lhe a excelsitude, não basta nossa devoção ardente à verdade, mas, sobretudo, nossa incessante consagração ao amor, a fim de que a luminosa cúpula de nossas realizações não venha a ruir por falta de base. Em nosso campo de ação, por isso mesmo, é imprescindível cultivar o entendimento fraterno para que o nosso ideal de humanidade fulgure em nossos braços palavras e atitudes. Nunca será demais olvidar a compaixão que nos cabe movimentar intensivamente em favor da eficiência e da segurança de nossas tarefas. Saibamos compreender e auxiliar. Aqui é uma ferida que nos pede bálsamo refrigerante. Ali é um problema aflitivo a requisitar no socorro. Mais além, é a dor em desespero, a exigir-nos benevolência e carinho. Efetivamente, não podemos subestimar a verdade de que determina a cura e a solução para todos. Entretanto, para aplicá-la, não prescindiremos da bondade que auxilia, infatigável, para que o irmão de luta aprenda a recuperar-se. Os médicos não desferem golpes indiscriminados sobre as úlceras que lhes reclamam perícia operatória. Agem com cuidado, restringindo os ciclos do sofrimento com a medicação anestesiante. Os professores não arremessam pancadas sobre o crânio dos aprendizes em pleno vício da infância para que o alfabeto lhes alcance compulsoriamente a cabeça. Usam a paciência e a ternura, administrando cada dia a lição que lhe é própria, a fim de que o tempo e o esforço realizem a obra-prima da educação. Que dizer do escultor que trabalha o mármore com a picareta em lugar do buril, ou do pintor que usasse uma lâmina em brasa ao invés do pincel? A verdade é luz. Entretanto, o amor é a própria vida. Nele temos a imagem da água pura que transforma o deserto em jardim. Façamos então da própria alma uma fonte amiga de compreensão e fraternidade, recebendo nossos companheiros de jornada, tais quais são, e filtrando para cada um deles a bênção da verdade no vaso do amor puro, estaremos trilhando o caminho do Cristo, o eterno benfeitor, que na exaltação da verdade aceitou o supremo sacrifício de si mesmo, na cruz da renunciação e da morte, por acendrado amor à humanidade inteira. Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Verdade e Amor, FEB Editora, capítulo 7. Depois da leitura edificante do nosso Evangelho, possamos elevar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso corpo, a espiritualidade superior, tentando sintonizar com os nossos anjos da guarda, com a espiritualidade amiga, a fim de que possamos, de alguma forma, receber a paciência, o amor, a caridade, a fraternidade, a compaixão e todos os bons sentimentos que vão nos auxiliar à evolução moral e espiritual, que a espiritualidade superior sempre nos recomenda. Tenta nos encher de espiritualidade, tenta nos encher com os melhores sentimentos possíveis para auxiliar no nosso progresso. Que aprendamos a cada dia tudo aquilo que não só a mensagem de hoje, mas todo o Evangelho nos traz, todos os ensinamentos, todas as orientações, todas as observações.
que a cada dia consigamos ser um pouco melhor do que fomos ontem, com a plena certeza de que nossa caminhada apenas começou e que ainda teremos muito, muito a trilhar. Que o amor divino encha os nossos corações para que saia através da nossa fala e das nossas atitudes com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Estejamos todos em paz, fiquemos em paz, emanemos a paz. E que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do coração de Jesus possa encontrar no nosso coração um lugar para morar, um lugar para ficar. Que possamos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e especialmente nessa parte da introdução, a gente possa ir entendendo as bases em que se formaram o cristianismo, a partir da união da Igreja com Roma e essas seitas que existiam no início. Então, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 3, parágrafos do 5º ao 7º. Fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornados artigos de dogma. Constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só ia acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só nas Escrituras se devia depositar fé. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservavam até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome, em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. A tradução de fariseus do hebreu, que significa divisão, separação, é porque era um povo intrigante, né? A tradição deles
era formada pela teologia que eles mesmos criavam. Eles faziam uma compilação, interpretavam várias vezes o sentido das escrituras. E aí tomavam aquela interpretação como dogma de fé, ou como artigo mesmo de dogma. Então, entre os doutores da lei, esses assuntos, às vezes banais, por interpretação de palavras, tomavam um tempo grande e eles tinham grandes disputas teológicas, né? Então, eles gostavam desse espaço de conversa para discutir coisas sutis. Isso vem de muito tempo, porque essa seita, ela nasce 180 ou 200 anos antes de Cristo, né? E ela se propagou depois de Cristo na escolástica, a filosofia escolástica da Idade Média. A filosofia escolástica tem mais como representante São Tomás de Aquino. Eles gostavam muito de analisar a questão da fé, ou tentar conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional, o que era muitas vezes difícil, né? Então, a filosofia grega passou por esse momento e carregou muito das questões de fé, mas também das análises de Aristóteles e Platão. E aí colocavam ênfase na dialética. Era quase como uma escola, era uma escola de instruir sábios, sábios na discussão, sábios na crítica, sábios na conversa. Daí porque, quando isso fez parte das universidades medievais, desde o século IX até, se não me engano, o século XVI. Né? Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica dele, a gente estuda muito em filosofia, e é vista como um dos exemplos da escolástica, né? Então, eles foram muito perseguidos, né, nessa época, por conta dessas discussões, desse nível de criticidade, né, e até a tentativa de associar a fé à razão. Né? Então, vem de muito tempo, eles foram realmente perseguidos, mas aí, depois de alguns pontífices e reis dos judeus perseguirem muito, lá o rei da Síria, Alexandre, ele passou a não persegui-los mais e deferiu honras, né, restituindo a eles tudo que foi tirado, que eles foram muito perseguidos, e então voltou para eles o poderio, que aí eles conservaram até o ano 70, quando houve a queda de Jerusalém, que Jesus havia previsto, né, Jerusalém, né, previu a queda de Jerusalém. Então eles sempre tomavam parte muito forte nas controvérsias religiosas, discutiam muito sobre as práticas exteriores, eram camuflados, né? Tinham uma verve, né? Um proselitismo, pregavam assim para as pessoas achar que eles eram aquelas pessoas ardentes na fé. Não gostavam de inovação, eram tradicionalistas, conservadores, e muitas vezes eles se apresentaram com uma dominação muito forte. Daí, se a gente acompanhando a história do tempo de Jesus, a história de Paulo de Tarso, eles eram tão severos que o próprio Saulo, que viveu entre eles, né, durante muito tempo, Paulo era fariseu e tinha um amigo dele que era saduceu. E ele, quando Paulo se converteu, esse amigo saduceu, ele perseguiu Paulo demais, e era tudo em nome de Deus. Mas era tudo uma aparência. Eles eram dissolutos, tinham muito orgulho, né? E a religião deles era muito mais como um meio de conseguir algo pessoal, né? Algo para si, do que mesmo um artigo de fé ou uma fé sincera. Então, não possuíam virtude nenhuma, eram altamente dominadores e orgulhosos, e todas as manifestações deles eram através dos cultos exteriores para mostrar para o povo e para ostentar. Né? Por isso que a gente fala muito de, quando vê pessoas assim bem mesquinhas, bem dominadoras e falsas, a gente chama de fariseu. E aí eles foram poderosos em Jerusalém durante muito tempo.
Boa noite, queridos irmãos. Prece de fluidificação de nossas águas. Senhor Jesus, nós vos rogamos o amparo mais uma vez para esta noite. Humildemente reconhecemos o quanto ainda somos atrasados no caminho da perfeição. Por isso te pedimos o dom da paciência, do perdão das ofensas, especialmente aqueles que nos perseguem. Que tenhamos o bom senso para distinguirmos o que é deles e o que é nosso. E que jamais nos falte o teu olhar compassivo sobre as nossas faltas. Balsamiza, Senhor, e fluidifica todas as águas que se encontram ao nosso redor e nos ilumina o caminho desta noite, quando estivermos desdobrados durante o sono físico, para que nós em espírito, possamos ir na tua direção. E que assim seja, Senhor.